Fala, turma, boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando aí já. Beleza? Tudo certo aí? Deixa eu ajeitar o negócio. Tudo bem, pessoal? Boa noite todo mundo que já entrou. Hoje vamos bater um papo aqui sobre um ingrediente que não é muita gente que tem costume de usar, farelo de canola. Discutir sobre um artigo aqui muito interessante sobre ele, mostrando um pouco de como a gente usar, como a gente conseguir ter os benefícios com esse produto. Pessoal, só um minutinho que eu esqueci de trazer minhas anotações aqui. Só um minuto. Só um minuto que eu já volto. Fala, turma, tô de volta aqui, desculpa aí, tinha esquecido meu caderno aqui com minhas anotações. Bom, então boa noite a todo mundo que está aí online com a gente já, obrigado aí pela participação, obrigado a todo mundo que entrou. Para a gente começar aqui, como de costume, para quem ainda não se cadastrou para receber os artigos semanais, é só se cadastrar aí no link na bio aí que a gente tem e receber toda semana os artigos que a gente vai discutir. Semanalmente eu sempre escolho um artigo que eu julgo interessante, que é moderno, novo, atual, que tem uma relação com o que está acontecendo com o nosso mundo no momento, certo? Bom, então hoje, o artigo de hoje é esse aqui, ó. Efeito de substituição do farelo de soja pelo farelo de canola ou farelo de canola tratado com calor, né, extrusado. Principalmente aqui na performance de vacas de leite. Então, basicamente, o que esses autores fizeram foi... Bom, por que a gente tem conversado muito sobre isso, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com fontes de proteína para nossas vacas, né? Principalmente quando a gente fala de proteína com um bom perfil de aminoácido, com uma qualidade de proteína não degradável no rumen, né? Com uma quantidade boa de proteína não degradável no rumen. A gente tem poucas fontes aqui. Aqui no Brasil é proibido a gente usar, por exemplo, fontes de origem animal. Nos Estados Unidos, eu sei que é permitido, no Canadá, né? A gente consegue usar, por exemplo, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de peixe nas dietas, que são boas fontes de proteína não degradável no rumen, boas fontes de aminoácidos, né? Para usar. Aqui no Brasil a gente fica muito preso no farelo de soja, né? A gente sempre está preso aí no farelo de soja como a nossa principal fonte sempre. E hoje esse artigo eu trouxe porque ele está falando aqui sobre um outro farelo que existe, que é o farelo de canola. No Brasil é menos comum de se utilizar ele, mas na situação atual de preços altíssimos de soja, ele começa a ficar interessante algumas vezes. Vamos falar um pouco sobre a produção dele aqui também daqui a pouco no Brasil, que não é tão importante ainda, mas pode vir a ser mais importante. Bom, quem tiver alguma pergunta pode mandar no chat aqui, que assim que eu for ter um tempinho eu vou responder. Não precisa deixar chegar no final das explicações não, pode ir mandando aqui que a gente vai falando. Bom, ponto importante então. O farelo de canola, né? Ele também é igual ao farelo de soja, né? Extrai o óleo da canola e sobra o farelo. Ele é muito produzido no Rio Grande do Sul. Pelo que eu li aqui, 70% do farelo de canola do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, né? Então é uma planta de clima mais temperado. Por isso não é tão abundante no Brasil, mas tem aparecido algumas vezes para a gente poder usar esse ano. Eu tive a oportunidade de usar esse ano em uma fazenda que eu trabalho, com bastante sucesso. Com uma redução de custo bastante interessante da dieta também e tendo bons resultados finais, e principalmente resultados financeiros, né? Se a gente pegar aí os dados de farelo de soja, né, a gente saiu lá atrás de uma farelo de soja de, sei lá, do ano, se pegar janeiro, fevereiro do ano passado, provavelmente o saco de farelo de soja devia estar na casa aí de R$80, R$77. Hoje a saca de farelo de soja está na casa aí de 140, alguns lugares até um pouco mais do que isso. Então, a gente precisa de buscar alternativas ao farelo de soja. E o farelo de canola é uma delas. Apesar de não ser tão abundante no Brasil, a gente pode usar ele e vamos entender como aqui nesse trabalho. Então, um trabalho bem interessante, foi um trabalho feito aqui também por parte de pesquisadores brasileiros, né, da Universidade Federal de Lavras. A Marina danesa aqui está nesse artigo também, e outros pesquisadores da Universidade de Madison e Universidade do Nevada. O que esses autores fizeram? Bom, esses autores pegaram fizeram 3 dietas. Eu vou discutir mais 2 do que 3 aqui para ficar um pouco mais fácil.
A primeira dieta era uma dieta formulada aí eram 45 animais, então 15 em cada grupo, né? Tinham 10 multíparas e 5 primíparas por grupo. Essas vacas estavam produzindo em média 40 litros de leite e eles fizeram basicamente 3 grupos. O primeiro grupo, uma dieta tradicional com farelo de soja como a principal fonte de proteína, né? A segunda dieta usando o farelo de canola normal para substituir 100% do farelo de soja. E a terceira dieta utilizando o farelo de canola extrusado para substituir o farelo de soja. Bom, já fazendo um parênteses aqui e fazendo um resumo da primeira etapa, o que era a ideia? Quando a gente extrusa, faz um tratamento térmico em alguma dessas proteínas, né, alguma dessas fontes de proteína, o que é o grande objetivo? É fazer com que a gente tenha mais proteína não degradável no rumen, tenha mais proteína chegando no intestino e, consequentemente, maior disponibilidade de proteína metabolizável, maior possibilidade de maior produção de leite. Isso já existe muito no dia a dia com soja tostada, por exemplo, soja extrusada, né? E esses autores aqui, eles fizeram uma canola, um farelo de canola extrusada, que é uma canola extrusada, né? Bom, o que era a ideia deles? Fazer exatamente isso que eu falei com vocês, aumentar a proteína bypass dessa canola e ter mais sucesso lá na frente. Em resumo, lá na frente que eu digo no intestino. Bom, em resumo, o tratamento térmico não funcionou aqui nesse caso. Os autores têm várias hipóteses para isso. Talvez quando o tratamento térmico é mais do que deveria, você pode diminuir um pouco a biodisponibilidade de alguns aminoácidos, né? E, consequentemente, não ter o resultado que você deveria. Então, basicamente, os resultados da canola normal contra a canola com tratamento térmico extrusada não tiveram diferença nenhuma, foram exatamente iguais os dois grupos, né? Então não teve efeito aqui em tratar essa canola e melhorar essa proteína não degradável no rumen, consequentemente melhorar leite, proteína, enfim, não teve efeito nisso. Então por isso nós vamos discutir mais aqui os resultados comparativos entre soja, farelo de soja e farelo de canola, que eu acho que é o que mais a gente tem disponível aqui, né? E o que mais a gente gostaria de saber. Bom, vamos lá, vamos pegar as dietas aqui para vocês terem uma ideia de como foram feitas essas dietas. Basicamente, o que foi feito nesse grupo foi uma substituição por ponto de proteína, certo? Então, deixa eu virar aqui a tela que ela está torta. Aqui a gente tem... vamos ver se vocês conseguem. Vai me dando um joinha se vocês enxergarem bem aí, por favor. Ó, a gente tem os ingredientes aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. SBM é soybean meal, né? Farelo de soja, farelo de canola e farelo de canola tratado termicamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O farelo de soja com 53,6 de proteína bruta, farelo de canola 41,8 de proteína bruta e o farelo de canola termicamente tratado 40% de proteína bruta. Uma das outras coisas que é bem diferente entre os dois é a quantidade de FDN, né? FDN da soja aqui 7,8, FDN da canola 28,9, né? Mas é um FDN de subproduto, bem digestível, né? Bom, o que esses autores fizeram? Fizeram uma substituição por ponto de proteína, que é uma estratégia mais fácil de substituir normalmente a qualquer alimento proteico. Eles não levaram em conta perfil de aminoácido, tinha alguma coisa diferente. O que eles fizeram? Substituíram por ponto de proteína. Então, nas dietas a base de soja tinha cerca de 8% de soja, certo? Eu acho que é 8,6, deixa eu pegar o número aqui. Na dieta de soja tinha exatamente 8,6% de farelo de soja. E na dieta de canola 11,2%. Basicamente dividiu por ponto de proteína. O que é dividir por ponto de proteína, né? Pegou lá a soja, tem 53% de... A soja aqui desse trabalho aqui, né? Analisada por esse trabalho. Teve 53% de proteína bruta na matéria seca, né? A canola teve 41,8%. Então fez uma regra de 3 e viu quanto de cada um deles tinha que entrar na dieta. Então basicamente uma substituição por ponto de proteína, não por quilo. Esse é um ponto importante da gente olhar quando a gente for comprar uma canola no mercado, né? Então você vai comprar um farelo de canola, super importante pedir análise desse farelo de canola, né? Para entender quanto ele tem de proteína bruta, para entender o que ele está te oferecendo. Mas basicamente a substituição mais simples da gente fazer é por ponto de proteína, e é o que foi feito nesse trabalho aqui, e vocês vão ver como que ficou. Não posso substituir 1 para 1, por quê?
só pela proteína que a gente já vê claramente isso, né? O farelo de soja tem 53% de proteína nesse trabalho e a canola 42%. Se eu substituir 1 para 1, eu vou ter uma dieta com menos proteína. Concorda comigo? Então, só disso aí eu já mudei totalmente minha dieta. Então, com isso, eu tenho que avaliar os custos para eu substituir. Ah, meu farelo de soja está R$2, por exemplo. O farelo de canola está R$1,90. Será que vale a pena? Provavelmente não. Eu preciso fazer a conta por ponto de proteína. Então, eu divido lá esse valor por ponto de proteína e acho o preço por ponto de proteína. Por exemplo, se eu tenho R$2 a soja e tem 50, e ela tem 50% de proteína, então eu tenho lá 4 centavos por ponto de proteína, né? 200 dividido por 50, né? Isso, 4 por ponto de proteína. E se a canola tá 1,90 e eu estou dividindo por... ela tem 40 de proteína bruta, né? Por exemplo, eu teria 4,75. Ou seja, minha canola está saindo mais cara por ponto de proteína do que a soja. Então, essa é a principal conta que vocês têm que fazer quando for comprar, né? Faz a conta primeiro por ponto de proteína bruta, que vocês vão ver aqui que na canola dá certo essa substituição. Isso não funciona para todas as substituições de subprodutos. Por que não? Porque tem alguns subprodutos que têm uma qualidade proteica muito ruim. Vou dar um exemplo para vocês: farelo de algodão e soja. Se você fizer essa conta para farelo de algodão e soja, você vai perder leite sempre. Sempre que você substituir a soja por farelo de algodão 100%, em vacas com uma produção razoável, você vai perder produtividade. Mas se você usar aqui no farelo de canola, isso pode ser feito e foi feito nesse trabalho com sucesso. Vou mostrar para vocês já já. Bom, então 100% de substituição farelo de soja pelo farelo de canola. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui. Me dá um joinha se vocês estiverem enxergando bem minha tela aí, por favor, nesse tamanho aí. Me ajuda aí, por favor. Deixa eu ver. Bom, ingestão de matéria seca 26,7 contra 27,1 e 26,7 na canola tratada. Exatamente igual, sem diferença. Produção de leite 40 no grupo da soja, 41 no grupo da canola. Ou seja, 1 litro de leite a mais. Porém, não teve diferença estatística entre os grupos. O que esse autor fala sobre esse aumento de produção de leite? Então, 1 litro de leite a mais sem diferença estatística. Quando a gente entra em outras meta-análises sobre farelo de canola, obrigado aí pelo feedback, pessoal. Quando a gente entra em outras meta-análises falando sobre farelo de canola, o que as meta-análises mostram pra gente é um aumento na casa de 240 gramas de consumo de matéria seca e um aumento de produção de leite na casa de 1 litro de leite, certo? Ou seja, uma eficiência bacana, né? 250 gramas e aumentando 1 litro de leite. Isso é exatamente o que aconteceu nesse experimento. Aumentou o litro de leite e aumentou 300 gramas de consumo aqui. Porém, esse experimento não conseguiu mostrar diferença estatística nisso. Então, pra gente, a grosso modo, a gente olhando esse trabalho, os dois grupos foram iguais, a mesma produção de leite. E o que o autor fala sobre isso é que provavelmente essa diferença não apareceu porque o número de animais, a força estatística do experimento não foi tão forte assim. Mas é exatamente a diferença que a gente vê nas meta-análises aí. Então, quando se substitui total farelo de soja por farelo de canola, tende a ganhar na casa de 1 litro de leite aí e mais ou menos 200 e poucas gramas de consumo. Foi exatamente o que aconteceu nesse trabalho, mas aqui sem diferença estatística. Outro número interessante que apareceu aqui, que é bem bacana, é o nitrogênio ureico no leite. Deixa eu focar aqui para vocês aqui. Tá danado aqui a câmera. Ó. Ixi, tá meio desfocado aqui. Não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo focar mais. Aqui, ó. Bom, nitrogênio ureico no leite. O que é o nitrogênio ureico? Que é o MUN, né? Milk Urea Nitrogen, né? Tô meio ruim no inglês aqui, mas deu pra vocês entenderem. Nitrogênio ureico no leite. Grupo com soja, 13,7. Canola, 12,8. Ele foi diferente estatisticamente, certo? Bom, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que teve uma menos excreção de nitrogênio, né? Talvez uma melhor utilização ruminal desse N, certo? É isso que os autores discutem. Teve 8% de redução no MUN, né? No MUN aqui. Então, diminuiu a quantidade
de nitrogênio ureico no leite. Isso é bom, né? Bom por alguns lados. O primeiro lado, que a gente aqui no Brasil discute pouco, mas fora do Brasil já discute bastante, é que a excreção de nitrogênio no leite, na urina, que vocês vão ver aqui também que foi diminuída, né? Normalmente vai estar nos fluidos todos diminuído, né? Nesse trabalho também o uso da canola diminuiu a excreção de N, né? Na urina. Isso tem um apelo em termos de poluição. A gente sabe que quando excreta muita urina, a gente tem maiores problemas com poluição. Então aqui no Brasil a gente não discute muito isso, mas fora do Brasil já se discute isso bastante. Pensando na vaca, na fisiologia aqui, a menor quantidade de nitrogênio ureico no leite é bom para ela também, porque a gente está tendo uma eficiência maior de utilização de nitrogênio, né? Ela talvez gaste um pouco de energia para excretar esse nitrogênio, e principalmente que o nitrogênio ureico no leite alto é um fator importante, né, para piorar inclusive a reprodução. A gente tem vários dados mostrando uma diminuição da fertilidade em vacas com nitrogênio ureico do leite alto. Por exemplo, talvez seja bem interessante, mesmo que o preço seja semelhante, talvez usar canola em dietas a pasto, a gente consiga ter um nitrogênio ureico no leite um pouco mais controlado. A gente aumenta a eficiência do uso da canola e consequentemente diminui um pouco desse nitrogênio lá. Bom, vamos lá, deixa eu ver outra explicação dele aqui. Beleza. Esses autores mostram pra gente que provavelmente essa mudança, essa diminuição, essa melhora na absorção do N aqui pode ter sido por um aumento na quantidade de BCAAs, né? Que para quem faz academia aí está acostumado a escutar aí, que é o Branched Chain Aminoácidos, né? Principalmente lá leucina, valina e isoleucina. Eles são aminoácidos importantes, né? E o aumento, quando a gente suplementa canola, em geral gera um aumento desses aminoácidos, e eles podem ter uma relação boa na melhora da utilização do N, certo? E provavelmente esse N foi direcionado para outros tecidos, né, para síntese de outros tecidos, que a gente aqui nesse artigo não conseguiu ver. E é interessante que eu tive uma oportunidade prática disso aqui, numa fazenda que eu trabalho, que eu falei que eu consegui usar canola esse ano. A gente usou durante a época das águas, das chuvas, né? Era gado a pasto, gado girolando a pasto, e a gente suplementava no coxo com lanche, e a gente zerou farelo de soja e utilizou canola. E a gente realmente teve um bom resultado em nitrogênio ureico no leite também. Então eu acredito que isso possa ser uma das explicações. Realmente, quando se usa, tem o farelo de canola aqui, os autores mostram que é a melhor utilização do N, né? E consequentemente menos nitrogênio ureico livre no leite, e com certeza no sangue e na urina também. Bom, deixa eu pegar mais uns resultados aqui. Excreção de nitrogênio nas fezes e na urina foi menor nos grupos tratados com canola, certo? Então, um grupo que recebeu canola teve menor excreção de N, o que tem importância para a gente quando a gente fala em termos de poluição e etc. Deixa eu pegar uma outra tabela que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, voltar nessa aqui, ó. Bom, então aqui a gente tem produção de leite, né? Aqui o MUM, e os outros parâmetros, pessoal, gordura, proteína, que seriam talvez passíveis de mudar, principalmente proteína, né? Foi exatamente igual entre os grupos, não teve diferença estatística entre os grupos, então não aumentou a quantidade de proteína. Nem melhorou a eficiência, né, que é o leite dividido pela ingestão de matéria seca, mas a produção de leite, igual eu falei para vocês, aumentou na casa de 1 litro sem diferença estatística. Porém, o que os trabalhos mostram para a gente, a meta-análise mostra para a gente exatamente um aumento nessa casa aí de aproximadamente 1 litro de leite. Porém, aqui a gente não conseguiu, talvez por uma falta de poder estatístico do trabalho para conseguir encaixar isso aí. Bom, não tivemos diferença aqui em outros ácidos graxos voláteis, acetato, propionato, butirato, valerato, isovalerato, nada de diferença aqui, estatística, certo? Então, grande diferença nisso aqui, desse trabalho, eu acho que o grande ponto desse trabalho é um artigo aqui que dá uma informação pontual muito importante para a gente. Acho que é curto, mas assim, muito pontual. Ele vem com informação muito bacana para a gente, muito, muito correta, e mostra para a gente isso. Que então, o que é um resumo desse trabalho aqui, né? Se você substituir 100% canola por por farelo de soja, né?
Não 1 quilo para 1 quilo, sempre levando em conta o ponto de proteína. Então foi isso que ele fez, ele pegou e substituiu por ponto de proteína, certo? O que é substituir por ponto de proteína? Vamos lá mais uma vez, né? Eu pego meu farelo de soja, vejo quanto de proteína tem. Por exemplo, aqui nesse trabalho, 43%. Farelo de canola, quanto de proteína tem? Acho que esqueci aqui já de novo de cabeça quanto que deu nesse trabalho aqui. 42%. Então se eu pegar aqui, ó, 53 dividido por 42, eu tenho 26% a mais de proteína. Então se vocês virem aqui na dieta, uma dieta com 8,6% de soja, se eu aumentar 26%, ela vai lá para 11% de soja, que é exatamente de canola, que é exatamente o que a gente usou nessa dieta. Então façam essas contas por ponto de proteína, não façam as contas por quilo do produto. Aqui, mesmo sem levar em consideração o perfil de aminoácidos, o grande resultado que mostra para a gente aumenta a produção de leite. A produção de leite teve um leve incremento aqui nesse trabalho, não significativo, mas as meta-análises mostram para a gente um aumento na produção de leite. E é uma redução no nitrogênio líquido no leite. Então o que é o meu resumo aqui para vocês aqui, né? Talvez até respondendo uma pergunta. Quando que eu usaria farelo de canola nas minhas dietas? Se o preço dele por ponto de proteína for igual ao da soja ou menor, eu uso ele, porque eu tenho uma possibilidade de aumento da produção de leite, com uma possibilidade também de queda no nitrogênio líquido no leite com um bom custo-benefício. Então, só responder duas perguntas que eu tenho aqui. Teve um amigo que perguntou pra gente aqui se pode usar em suínos também. Eu não faço ideia, cara, não tenho experiência nenhuma com suínos. E uma outra pergunta aqui do Viana é se você acha que em rebanhos confinados, avaliando o custo, seria interessante esse uso. Bom, depende da fazenda e depende de quanto que chega isso pra gente, né? Depende de onde você está no Brasil. No Rio Grande do Sul é o lugar onde produz 70% da canola do Brasil. Então lá a quantidade talvez a possibilidade de uso é mais interessante. O que eu quero ensinar para vocês não é se vale a pena ou não vale a pena usar, é que vocês têm que calcular o uso dele, né? E como que a gente calcula? Calcule por ponto de proteína. Pede para o fornecedor quantos por cento de proteína bruta que tem aquele farelo de canola, né? Quantos por cento que tem o farelo de soja que você está usando. Existem vários farelos de soja no mercado. Esse é um ponto também que a gente tem que estar atento, né? Se a quantidade está correta, né? E faça essas contas. Se empatar, a canola parece ser melhor. É o que os trabalhos mostram para a gente. Se tiver um pouco mais caro, mantenha na soja, certo? É isso que os trabalhos mostram pra gente. Então, busque isso. Faça a conta por ponto de proteína, né? Que esse trabalho mostrou, substituindo 1 para 1 em porcentagem de proteína, não em quilos, a canola foi um pouco melhor. Uma possibilidade de maior produção de leite, não é o que mostrou esse trabalho foi igual estatisticamente, mas numericamente maior produção de leite, mas os outros trabalhos mostram melhor produção de leite. Então 1 litro a mais de leite com nitrogênio líquido no leite mais baixo. Então você faz essas contas de custo-benefício e consegue chegar no ponto que você quer ir na sua dieta. Bom, teve alguém que comentou aí sobre o estratério, né? Isso é um ponto interessante. O estratério da canola é mais alto, então a gente tem que ficar de olho nisso. Se você já usa muito estratério por fora aí nas suas dietas, né? Outras fontes de gordura, tem que ficar atento ao nível de estratério da sua dieta total. Aqui, pegando os dados do NRC aqui, os níveis de estratério da canola 5.4 e do farelo de soja 1.1. Então a gente vê que a canola realmente tem mais quantidade de estratério, então você tem que ficar atento. Normalmente não é um problema, a gente não vai usar num volume muito alto na dieta, mas se você estiver usando outras fontes de caroço de algodão, uma gordura protegida, alguma outra coisa, um DDG, alguma outra coisa, você pode acabar tendo problema aí com gordura no leite. Outra coisa é o enxofre dela, que é o dobro da soja, basicamente, mas que normalmente não é um problema para se preocupar muito, a não ser que você tenha outras fontes com muito enxofre na sua dieta, que não é comum na maioria dos nossos rebanhos. Beleza? Deixa eu pegar outras perguntas aqui. Pergunta Camila: se eu fizer um trato com canola e farelo de soja juntos, há vantagem? Camila, tem trabalhos mostrando que substituição parcial de canola por farelo de soja gera um benefício para a gente. Então pode ter uma vantagem sim de você fazer esses dois ingredientes juntos. Acho que o trabalho que tem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ele para falar para você a quantidade exata que foi substituída.
Só um minuto aqui, eu acho que eu consigo abrir ele. Bom, o grande ponto de usar os dois é que a gente tem que estar atento. Se você tem quantidade de compra, se você consegue comprar para os dois, né? Consegue comprar volume dos dois, se você consegue ter poder de compra para os dois, né? Porque assim, o que acontece é que a gente, às vezes, você vai comprar uma fazenda, né? Uma fazenda média e não muito grande. Você vai comprar uma carreta de soja, uma carreta de canola, que dura para alguns meses a sua fazenda, às vezes. Então, você comprar os dois pode ser um pouco mais difícil, certo? Deixa eu ver se ele substituiu parcialmente aqui, quanto que foi. Results from... Eu não estou achando aqui agora certinho como foi feito. Mas enfim, pode funcionar bem sim, você usar os dois juntos, uma parte de canola, uma parte de soja, mas a grande desvantagem seria você ter que comprar os dois, né? A Camila está perguntando se a vantagem seria pela conta dos aminoácidos. Isso, você tem um perfil de aminoácidos diferente, né, na canola comparado com a soja, que pode te ajudar a aumentar a produtividade e a qualidade da sua dieta. Então, se você conseguir fácil esses dois ingredientes, eu usaria eles juntos. Eu acho que fica bem legal pensar em uma dieta com custo-benefício bacana com os dois juntos. Mas em geral, você acaba comprando um ou outro muitas vezes, né? Porque se for fazenda grandona, você consegue pegar uma carga de cada um e deixar lá. Mas às vezes, para valer a pena você comprar, você tem que comprar volumes maiores. Mas se eu fosse escolher hoje, eu usaria os dois juntos. Se eu pudesse escolher sem pensar na logística, sem pensar em preço e nada, eu usaria um pouco de cada um e eu acho que a gente teria um bom resultado. Uma pergunta do Wesley Faria: na região do Campo das Vertentes, há disponibilidade de farelo de canola no mercado? Wesley, tem que vir de fora, né? Aqui ninguém planta canola, pelo menos que eu saiba. Eu também estou no Campo das Vertentes aqui de Minas, não sei se é isso que você está falando, se é na região de Minas, porque tem, não sei se tem outros Campos das Vertentes, não deve ter. Aqui em Minas a gente conseguiu usar exatamente aqui, usamos numa fazenda em Bom Despacho e com sucesso, bem legal, mas ela veio do Rio Grande do Sul, né? Chegou aqui com preço legal pra gente também, valia a pena financeiramente, economicamente usar esse farelo de canola naquele momento, mas realmente tem épocas que é bem difícil de se encontrar. Agora, por exemplo, não está encontrando, acabou. Parece que a colheita dela é agora em julho, agosto, pelo que eu entendi, e aí depois provavelmente a gente vai ter mais disponível no mercado de novo, e aí dá para correr atrás de comprar, de estocar, né? Um pouco. Eu acho que vale a pena, é um alimento bem interessante para a gente usar nas nossas dietas, principalmente quando a gente fala de vaca de alta produção, para melhorar essa questão de perfil de aminoácidos, etc. E para vaca de baixa produção, quando ela, de baixa ou média produção ou qualquer produção, quando ela for interessante financeiramente, né? Quando ela entrar também na conta financeira e der certo também nisso. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Então, um resumo aqui da live de hoje, né? Para quem está entrando agora, para quem está chegando agora. Esses autores fizeram um trabalho substituindo 100% da farelo de soja por farelo de canola, substituiu por ponto de proteína, então pegou a quantidade de proteína, era exatamente a mesma vindo do farelo de soja, farelo de canola, essa foi a substituição feita. O resultado final foi que, numericamente, o farelo de canola teve um aumento da produção de leite, não sem diferença estatística, mas os outros trabalhos mostram um aumento também, e teve uma diferença estatística tanto na excreção de N no leite, quanto na urina, quanto nas fezes, mostrando um melhor aproveitamento do nitrogênio, uma melhor eficiência no uso do nitrogênio. Ou seja, quando ela for interessante em termos de custo também, a gente pode usar, pode substituir. E aqui lembrando, pessoal, que em vaca de 40 litros substituiu 100% e substituiu bem. Então dá para substituir bem, dá para substituir sem medo. Beleza? Bom, pessoal, com isso eu me despeço de vocês, agradeço a todos aí pela participação. Espero vocês na live da próxima segunda-feira. Se tiver mais alguma pergunta, mande para mim. Se tiver outras perguntas, pode mandar por direct depois que eu respondo. E se inscreva aí para receber o artigo toda segunda. E se tiver sugestão de algum artigo, quiser me mandar aí para a gente discutir, fique à vontade, pode mandar aí que eu dou uma olhada também. Beleza? No mais, obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus. Valeu, moçada, boa noite.